Olá, pessoal! Dia de mais um Flávio Prado Entre Amigos, programa especialíssimo, hein? A gente sempre trata com muito carinho o nosso convidado, escolhemos a dedo para que você tenha informações inéditas, esse bate-papo tão gostoso que a gente já mantém há mais de 2 anos, quase 40 milhões de views. Eu quero agradecer demais a você. E agradeço muito aos nossos queridos parceiros comerciais. A CrossFox Elétrica, garantia de cabos, segurança na sua casa com os cabos da CrossFox Elétrica. Alibec Alimentos, alimento de alta qualidade para você que gosta de comida saudável e de alto nível. Alibec Alimentos. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, essa eu garanto, é sensacional e tradicional a nossa Lux Color. Debrete, a churrascaria, uma rede espetacular, crescendo cada vez mais. A melhor carne de São Paulo, você vai curtir demais, você e sua família. Grupo Hall Center, agora internacional, hein? Grupo Hall Center, muito especializado em esteiras condutoras, agora também com redutores e tudo para pronta entrega. Maravilhoso o Grupo Hall Center. Baltec Brasil é a empresa que mais cria produtos. Você vai lá no site da Baltec, tem sempre uma novidade, impermeabilizantes, todo tipo de coisa que você precisa para a sua casa. Atlântica Máquinas. Você está querendo começar um novo negócio, você não quer investir muito, mantenha contato com a Atlântica Máquinas, porque aí você vai achar aquele negócio que você precisa para começar. Depois você vai dar um impulso grande e vai comprar outras máquinas da Atlântica que vão render muito mais para você. Prêmio Auto Shop São Bernardo. Prêmio Auto Shop de São Bernardo tem tudo para o seu carro, hein? Você quer comprar, vender, fazer seguro, financiar, tá tudo lá no Prêmio Auto Shop de São Bernardo. Saúde é fundamental, não é? Ampla Saúde é o plano laranja que garante a sua saúde, garante a sua segurança na hora que você precisa, mas mais do que qualquer coisa, preocupa-se em manter a sua saúde, para que ela não tenha problemas, que você nem precise usar médicos, clínicas, que se precisar também, você terá gente especializada. Mas a Ampla Saúde cuida no seu dia a dia da sua saúde. Banco BR-M1. Conheço o Banco BR-M1, um banco crescendo muito na América toda, nos Estados Unidos, na Argentina, Banco BR-M1. E Acro Cabos de Aço. A Acro é um sucesso. Tudo em cabos de aço, tradição, anos e anos aí, sempre mostrando o serviço, mostrando cada vez mais competência e segurança para a sua empresa, para a sua casa, para tudo que você precisar. E quero agradecer também o apoio da Deca Sports, da Faz Comunicação Visual e também da Blue Finance. Vamos então a mais um programa especial, mais um Flávio Prado Entre Amigos começando. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, um amigo de longa data, de zoeira, de tudo. Benjamin Bach, obrigado por atender o meu convite. Isso não é convite, isso é uma intimação. Flávio Prado chamou, é só organizar a data, o dia e o horário. Tá louco, Flavião? Aliás, obrigado pela repercussão do seu programa, muito legal teu podcast. Eu fui lá e foi aquela coisa de, cara, pô, você falou isso, falou... Muita gente concordando, muita gente discordando, mas foi muito legal. Parabéns, viu? Não, parabéns pra você, Flávio, você que deu a opinião. E outra, cara, às vezes o povo anda muito chato, cara. Entendeu? E eu prefiro gente que fala. Eu posso até não concordar. Claro, isso não tem problema. Até não estou concordando. Não concordo 100% com todo mundo, nem eu. Lógico, óbvio. Mas eu gosto de gente que fala, velho. Hoje em dia você pergunta alguma coisa pra alguém, o cara fica 10 minutos falando, Flávio. E no final, quando você parar, você não entendeu se ele é a favor, é contra. Você fica assim, né? Você fica com cara de paisagem. Mas o que ele falou, caramba? Tem muito. É João Plenário. Medo? João Plenário lá do... Meus amigos. Rolando leve. A gente te conhece há muitos anos. Eu te conheci, você não era nem o grande cronista esportivo que você é hoje. Mas vamos puxar um pouquinho mais lá atrás. Qual é a sua origem? Você é um cara de uma família rica, pobre? Como é que é a tua vida? Não, é lógico, se você for me comparar a 90% dos brasileiros, eu sou um cara de família rica, né? Mas meu
meu pai, quando eu tinha 12 para 13, meu pai teve problema de dinheiro e eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu já tive que trabalhar com 15 anos. Eu já pagava o meu colegial, fui pagar minha faculdade, já tinha que fazer cursinho à noite, porque trabalhava o dia inteiro. Com 25 eu já estava quebrado, devendo dinheiro para Deus e o mundo. Eu não vou falar que eu passei fome, isso não. Mas eu, durante muitos e muitos anos, eu não tive luxo. Não tive luxo, não tive... nada, foi tudo suado, sofrido, devendo dinheiro, nome sujo. Poxa. Eu guardo, né? Porque aquela história, né? Quando a gente apanha, a gente não esquece, né? Claro, claro. Eu cheguei a ter... É que hoje a molecada não sabe nem o que é talão de cheque, né? Ninguém usa mais. Mas na nossa época eu cheguei a ter 42 cheques devolvidos 2 vezes, né? Então era tudo cartório, protesto. Eu devia em 3 bancos, o famoso papagaio, e devia dinheiro, estava ferrado e desnorteado, porque às vezes o problema não é nem você dever dinheiro, né? Dever dinheiro é um grande problema. Mas talvez o principal problema é você acordar de manhã sem perspectiva. Um ser humano sem perspectiva é uma desgraça, velho. Ele faz qualquer coisa. Eu lembro uma vez que eu entrevistei o saudoso Rubens Minelli, que uma vez ele falou para mim, a pior coisa que tem jogador de futebol é o ócio. Porque você deixa o cara no ócio, a cabeça do cara trabalha. Verdade. E a pior coisa é você ter um cara sem perspectiva, cara. Porque você acorda de manhã e fala, vou para onde? Vou fazer o quê? Entendeu? É oficial de justiça atrás, é cartório, é credor, é complicado, cara. O que aconteceu o que teu pai fazia? Meu pai era engenheiro eletrotécnico, meu pai quando fugiu da Alemanha, né? Meu pai não conseguiu vir morar no Brasil, meu pai morou muitos anos em La Paz, né? Teu pai fugiu por causa da guerra. Meu pai fugiu por causa da guerra. Meu pai chegou a ver Hitler cara a cara, assim, de perto, coisa de 3 metros, 2 de distância. Nossa, que pena, né? Mas meu pai era muito pequeno, também não era. Você ainda Era bem, criança, né? não ia Porque fazer nada. realmente não era uma das visões mais agradáveis. Não, mas meu pai fugiu da Alemanha às pressas, né? Correndo, deixando. Meu pai sempre falava que jogou a chave. Imagina você fechar a tua casa com tudo dentro, jogar a chave no jardim e ir embora, né? E meu pai foi morar na Bolívia, morou muitos anos lá até vir para cá. Então, uma vida difícil, né? De imigrante, fugindo de uma guerra, costumes totalmente diferentes, uma língua, né? Meu pai sempre teve muito sotaque, muita dificuldade. Minha mãe fugiu da Polônia também muito cedo. Minha mãe foi para Belém do Pará. Você imagina meus avós saindo de menos 40 graus numa cidadezinha pequena da Polônia, indo parar em Belém do Pará, né? Então foi assim, histórias de imigrantes sofridos, né? Como assim, uma grande parte. E eles já eram casados? Não, meus pais foram se conhecer aqui em São Paulo. Depois disso, quer dizer, nada a ver uma vida com a outra lá fora e não. eles se encontram. Minha mãe saiu da Polônia, meu pai da Alemanha, meu pai foi para La Paz, minha mãe para Belém. Olha que loucura, né? E aí teu pai acerta a vida, ele era já engenheiro lá da Alemanha ou ele se forma aqui? Meu pai foi estudar aqui, porque meu pai fugiu também muito cedo, né? Meu pai fugiu muito cedo e meu pai foi, se eu não me engano, meu pai morou acho que 10 anos ou 11 anos em La Paz, que foi onde deu para ir. E aí depois, chegando aqui, né, como tudo os anos 50, 60, o Bom Retiro, né? Para quem não é de São Paulo, era um bairro tipicamente judeu, né? Onde a maioria dos imigrantes judeus vinham, era para o Bom Retiro. Hoje já não é mais, hoje é um bairro mais dos coreanos, mas era o Bom Retiro. Então todo mundo que vinha para o Bom Retiro, apesar que minha mãe não veio, minha mãe foi para o Jabaquara. Uma salada, né? O seu pai, ele não era exatamente um comerciante, o Bom Retiro é um bairro de comerciantes. Meu pai não era comerciante, mas o Bom Retiro, pelo fato de ser um bairro da colônia, da comunidade, Facilita, né? facilitava, onde todo mundo tinha o lance de se ajudar, de se conhecer, de um ser judeu, o outro ser judeu, de tentar um ajudar o outro, né? Então meu pai foi para lá. E aí eles se conhecem, então você é o primeiro filho? Eu sou o último, sou o terceiro. Meu pai era um cara muito espirituoso, meu pai era um cara muito sarrista, né? Com todas as dificuldades que passou na vida, mas meu pai era muito um cara divertido. E meu pai sempre falou para mim que eu fui um erro, né, de cálculos.
Porque eu fui o terceiro lá atrás, né? Era para ser 2 só. Era meu irmão e minha irmã, né? E minha irmã e meu irmão, aí veio eu, né? Então meu pai sempre falava que ele calculou errado. E o que aconteceu que ele ficou com dificuldade? Ah, as coisas da vida. Eu era muito moleque, né, Flávio? Mas coisas da vida, né, cara? É a mesma coisa que eu, pô. Fui fazer um negócio, as coisas deram errado, você perde dinheiro. Você foi empreender. Eu fui empreender. Antes eu já trabalhava, eu precisava trabalhar. Cara, as coisas dão errado, mas é o que eu sempre falo. Eu nunca tive vergonha de falar, porque eu nunca perdi dinheiro em balada, cheirando, bebendo, jogando. Eu perdi dinheiro trabalhando. Cara, as coisas deram errado. O que eu vou fazer? Claro, claro. Tem hora que eu no quesito do errado, eu fui bem. Você fala em 42 cheques, não é isso? 42 cheques Porque eu tive devolvido 2 vezes 42. 42. E um cara que acordava toda manhã sem perspectiva. Chegou uma época que eu não tinha perspectiva. Como é que você virou esse fio? Olha, quando você está no fundo do poço, as pessoas falam assim, você chegou no fundo do poço, não dá para chegar mais baixo. Dá. Se você jogar a toalha, Flávio, as coisas não mudam sozinhas. Isso aqui não é um videogame que você vai apertar um botão. Olha, amanhã uma música do Lulu Santos, que amanhã eu vou acordar, o céu azul, as estrelas brilham, o sol é maravilhoso. Se você não fizer alguma coisa, é uma areia movediça, você vai cada vez mais para baixo, entendeu? Eu estava numa lama numa areia movediça que eu já tava passando a cabeça. Cara, e eu sempre fui uma pessoa, por mais que tava na merda, mas sempre me relacionei bem, entendeu? Nunca fui pedir dinheiro emprestado para as pessoas, porque quando você está numa situação dessa, Flávio, não adianta a pessoa te emprestar dinheiro. Ela vai te resolver um problema pelos próximos 3 meses. Daqui 3 meses, Flávio, você está devendo tudo de novo. Inclusive para aquela pessoa. Porque você não tem rumo. Mas essa pessoa, quando te empresta, ela sabe que esse dinheiro ela não vai ver mais. Então, você fica sem perspectiva. Mas eu ia tentando, até um dia que eu fui salvo por uma família, a qual eu tenho uma gratidão, vou ter pelos próximos 2.000 anos, pelo menos, e nos próximos 2.000 anos eu pretendo ter também, que foi a família Scheiman, Dr. Abraham Scheiman, os filhos, o Cláudio, o André, toda a família, que eram os donos da Vale Refeição, do grupo VR, famoso, do cartão de benefício. E eu falava muito com o pai, né, com o Dr. Abraham, que era presidente da Federação do Comércio, um cara genial, velho, mas porque ele conhecia meu pai da década de 70, do Bom Retiro. O Dr. Abraham teve uma formação muito simples, morava numa kitnet com o pai, a mãe e a irmã. Eu tenho até o livro dele que serve de inspiração. Construiu um império trabalhando. E o Dr. Abraham um dia chegou para mim, que eu conversava muito com ele, eu pedia muito conselho. Eu sempre pedi conselho, nunca pedi. Falei, Dr. Abraham, pô... E ele falava as coisas para mim. Um dia ele chegou para mim, no final... Era mais ou menos meio de 98, julho, agosto. E ele me chama até hoje pelo meu sobrenome, né? Ele não me chama de Benji. Ele fala, Bach, ô Bach, nós estamos fazendo um negócio aí que, se der certo, eu vou chamar você para trabalhar com a gente. Porque o futebol eu já estava. Eu entrei no Corinthians em 93, que eu fui diretor de marketing. Não sabia disso. Lógico que sabia, Flávio, tá louco? Lógico que você sabia. Diretor de marketing? Sim, eu entrei. No Corinthians Você, 93... você é a partir da VR, curioso. Não, eu entrei em 93, em 94, o seu Alberto do Alibe falou para mim, pô, você não quer ser... Você é um menino inteligente, você conhece muita gente aí, pô, vem ser diretor aqui do clube, você é sócio, compra o título. Aí eu comprei em 93 e eu fui diretor do Corinthians, cara. Nossa, não lembrava. Junto com o querido e saudoso Antônio Afife. Lembra do Afife que fez a revista? O Afife faleceu. Vladimir Astrini Araújo, Vladimir Dono da Relevo Araújo. E era eu. E o seu Alberto mandava eu participar de todas as reuniões. Então eu chegava lá, 23 anos de idade, o único moleque era eu. Pô, mas é filho de quem? Sabe aquela história? Eu falei, meu pai não gostava de futebol. Meu pai não... Era outra pegada. Meu pai gostava de ópera.
E aí fui ser diretor do Corinthians. O doutor Abreu sempre foi muito corintiano. E papo vem, papo vai, papai. E um dia lá ele falou, olha, nós estamos fazendo um negócio, se der certo eu vou te chamar. E aí, em dezembro de 98, eles me chamaram lá e falaram, nós compramos o Campeonato Paulista de 98. Estava sendo montada a VR Entretenimento, a VR ia cuidar de toda a parte de ingresso, operacional, bibibi, papapá. E me chamaram para trabalhar, cara. E ali foi a minha salvação. Porque falei, pô, cara, vou ter um emprego, vou trabalhar com um negócio legal pra caramba, que era futebol, com uma família espetacular, cara. Esses caras são Deus no céu e a família Scheiman na terra, até hoje. E aí, cara, comecei a me levantar, Flavião. Então, o que eu fazia? Eu ganhava minha grana, e aí, todo mês, eu ia nos cartórios, entendeu? Quitando as dívidas. Ia pagando, devagar. Claro. E aí eu ia pagando. Então, eu ia 3 cartórios no mês, 5 cartórios no outro. E falei, vou começar a limpar. Quando eu conheci minha mulher, que eu estava na BR, eu não tinha carro mais. Eu tinha perdido o carro, eu tinha perdido tudo. Usava na época, um Golzinho 1000 lá, que pegava às vezes emprestado para sair. E fui indo. Então, E tem uma história, desculpa, e tem um dia marcante, que é meu primeiro dia na VR. O meu primeiro dia na VR, tinha mais gente sendo contratada, quando eu vi, as pessoas tinham que passar no RH. E eu morri de vergonha. Porque eu falei, gente, como é que eu posso ir pro RH, cara? Porque VR é um banco. Na época era papel, aquilo é dinheiro, né? É grana. Sim. E aí, Flávio, eu falei, porra, cara, morrendo de vergonha, cara. Peguei o telefone e liguei pro Cláudio, o filho mais velho. Ô, Cláudio, tudo bem? Pô, me desculpa, tô morrendo de vergonha. Cara, tem que passar no RH, velho. Com a ficha que eu tenho hoje, não é que eu não posso passar no RH, eu não posso entrar dentro da VR. Cara, desculpa, tô morrendo de vergonha. Ele falou, ô, Benja, não esquenta a cabeça, para, não precisa passar RH nada, vida que serve, para, vai. E foi indo, cara. E aí foi indo, Flavião. Então, o que eu sempre falo, cara, foi a família Scheiman, né, que me deu o que eu precisava. Que não era dinheiro, trabalho com uma perspectiva, entendeu? Ô, Benjamin, a gente sempre convivia, partilha de gente com amigo, mas eu não lembro exatamente o que você fazia. Parece que tinha uma promoção, você levava o VR e comprava ingresso, era isso? Não, cara, eu para te falar a verdade, eu era na época da VR, eu era um faz-tudo. Inclusive, quando começou o campeonato, eu comecei a assumir uma área, às vezes, que não era nem a minha, que era coisa de assessoria de imprensa, porque eu conhecia as pessoas e as pessoas vinham falar comigo para tudo. Entendeu? As pessoas, não, deixa eu falar com o Benja aí, não, vou falar com o Benja. Mas, a princípio, eu cuidava de toda a parte operacional do campeonato. Os borderôs, dinheiro de público. Às vezes, na época, cara, às vezes eu ia de helicóptero. Eu saía de um jogo em Itu, ia para Matão, e era que cuidava de tudo, cara. A gente era uma estrutura muito grande, e uma pena que não deu certo, cara, porque se a família Scheiman tivesse colocado em prática, se tivessem deixado colocar em prática tudo o que eles queriam, te garanto que o futebol brasileiro hoje estaria no nível da Premier League. Eles compraram o campeonato e eles administravam o campeonato? Não a parte... não tinha os direitos de televisão. Certo. Era a parte comercial toda do campeonato. As placas, ingressos, venda, todas essas coisas. E por que não deu certo? Porque a gente mora no Brasil. As coisas aqui são feitas para dar certo. É verdade. Hã? Começa a dar muito honesto, muito limpinho, coisa que é complicada, né? Eles tinham um pensamento espetacular, velho. Sensacional, mas... E aí, quando não deu certo a VR, o que você fez? Não, a VR deu certo. Não, o esquema da VR. Não, aí a VR, eu tinha montado o VR Entretenimento, eu fiz em 98 o Campeonato Paulista, em 99 eu fiz o Carnaval de São Paulo, fazendo a mesma coisa que a VR também tinha comprado o Carnaval. Então eu fiz futebol, fiz o Carnaval. Então, às vezes, quando eu opino algumas coisas aí, tem coisa que eu opino que eu vou te falar, modéstia à parte. Fez, né? Não, não é brincadeira, viu? E aí, em 2000, teve o primeiro boom da internet. Primeiro boom, 2000. Caramba, Flávio, estamos falando já de 25 anos atrás, velho. Que loucura. E tinha o Bernardo, que era diretor da VR.
cara muito inteligente, e o Bernardo tinha montado o primeiro fantasy game do Brasil. Não existia o Cartola. Quem trouxe realmente, quem inventou o lance Cartola, foi ele. Só que chamava outro nome, que era FFC, Fanáticos Futebol Clube. E um dia o dono da VR, o Cláudio, me chama na sala dele e falou, olha, deixa eu te falar, tá acontecendo isso, o Bernardo saiu, tá montando um negócio que é muito legal, que tem muito a ver com o que você está fazendo. Olha a cabeça do cara, né, meu? Pô, por isso que eu tenho gratidão. O Cláudio falou, ó, vai, é um negócio legal pra caramba pra tua carreira, e não se preocupa, tem alguma coisa errada aí, pô, me liga que as portas vão estar sempre abertas pra você. Isso é uma maravilha. Dá até vontade de chorar quando eu falo desses caras aí, brincadeira. E eu fui, cara. E eu fui montar. Eu cuidava de toda a parte. Na época, o meu cargo era gerente de relações esportivas. Mas eu já estava melhorzinho na vida. Entendeu? Não estava rico, nada. Mas, se eu não me engano, eu estava com o meu nome já quase limpo, se eu não me engano, tá? Não estava naquela lama toda, não. E aí eu montei toda uma área de conteúdo, eu levei aquele cara que, como chama aquele repórter lá? Luiz Carlos Quartarolo. Levei o Lula, que eu adoro ele, né? O Luiz Carlos Quartarolo, levei Renato Gaúcho, levei o Bobô e levei o Zé Silvério, que tinha acabado de sair da PAN, estava na Bandeirantes, estava num momento ruim, que ele falava para mim que ele achava que ninguém mais gostava dele e tal. E eu fui lá e foi muito legal. E aí um dia, Flavião, eu cheguei pro Bernardo, lá, o dono do site, e falei assim, ô Bernardo, posso escrever uma coluna? Também? Ele falou, pô, mas você quer escrever o quê? Cara, porque isso aqui não é jornal, né? Não é aquele puta trampo de vai ter que botar uma folha a mais. É internet, abre uma janela lá, põe pra mim e pronto. Ele falou, tá bom. E aí, você sabe que eu gosto muito de rock and roll, tinha uma música do Dr. Sim, que o Silvio Luiz gravou com eles. Futebol, mulher e rock and roll. Isso. Meu Deus, como isso é bom. E eu vi o Silvio, olho no lance. Era o Silvio. Eu liguei para eles e falei assim, posso usar o nome da música de você para escrever uma coluna? Que são 3 coisas que eu adoro, futebol, mulher e rock and roll. Aí, Flávio, vou te falar, começava a escrever e eu tinha muito mais audiência que todo mundo. Por quê? Porque eu comecei a entender que internet não era só escrever, era o lance da interação. Eu interagia. Então eu comecei a ter. E na época, ainda tinha. Você lembra daquelas pastas pretas de plástico? Sim. Um dia eu imprimi um monte de coluna minha. Enfiei no plástico. Porque sempre corri atrás, Flávio, como faço até hoje. Você ficar esperando cair do céu. Para mim só caiu o cocô de pombo e água da chuva. Nunca caiu mais nada. Então tem que correr atrás. Falei, pô, onde tá? Tem um jornal aí que tem um ano já chamado Lance. Eu falei, vou lá. Peguei o endereço lá na Ponte do Limão. No lugar mesmo, uma quebradinha lá, trabalhei lá. Que quando chovia não dava pra ir. É verdade. Alagava. Cara, cheguei pro cara lá, falei, quem é o editor aí? É o Marcos Augusto Gonçalves, chama Meg. Lembra dele? Lembro. Carioca? Claro, claro. Falei, mas é que eu posso falar pra ele quem é? Meu nome é Benjamin Bach, velho. Aí o cara entrou lá e falou, mandou você entrar. Entrei lá. Ô, tudo bem, Marcos? Prazer, meu nome é Benjamin e tal. Velho, eu trouxe minhas coluninhas que eu tenho aí. Se tivesse uma chance pra mim, eu queria escrever, se der, queria dar uma chancezinha aí. Pô, ele olhou pra minha cara, velho. Me falou, isso começa segunda que vem. Falei, sem ler? Ele pegou e falou, eu me lembro até hoje, ele falou, pô, aquele sotaque carioca, né? Porra, sou um cara diferente aí, porra. Começa segunda-feira aí. E aí ele me deu aquela contracapa, que era a melhor, né? Lembra? Você abriu o lance, tinha a tabela, os jogos, todo mundo olhava. Isso. E aí entrei eu, velho. Aí foi embora. Foram 13 anos de Lance e 18 anos de rádio, né? Da 97, que eu fiz o estádio 97, que veio antes, um ano antes. Como é que rolou o estádio 97? Quando eu trabalhava no FFC, nesse Fantasy Game, era um lançamento, era um produto muito novo. Eles chegaram para mim e falaram, pô, a gente precisa fazer mídia, precisa anunciar. Eu falei, olha, tem um programa aí que eu ouço aí, de rádio, que é diferente. Porque não tem ninguém famoso, cada um torce para um time, é uma parada diferente. Cara, como o nosso negócio é novo, eu ia lá, eu sugeriria fazer isso. E aí, fui lá negociar com os caras. Sabe com quem eu negociei, cara?
com o Zé Paulo. É Paulo da Glória. Que tá morando nos Estados Unidos agora. É. Trabalhamos juntos. Eu negociei com o Zé Pato Verde. Paulo, velho. E aí, entramos, e eu era patrocinador. Aí um dia o Sombra, né? O Sombra também tem uma gratidão gigante pelo Sombra. O Sombra me liga e falou assim, precisamos almoçar. Aí eu falei pro Bernardo, Bernardo, vamos almoçar lá com os caras. E eu acho que eles vão agradecer o nosso patrocínio e falar que o programa acabou. Porque os caras estavam se matando na época de briga. E o programa tava manco. Tinha certeza, Flávio, que era para isso. No meio do programa, no meio do almoço, o Sombra vira para mim e falou, você não quer fazer o Estádio 97? Aí eu falei, eu? Nunca falei no microfone, nunca fiz porra nenhuma. Não, você é corintiano, você é engraçado, você conhece todo mundo, meu. Vem aí fazer. Aí cheguei pro Bernardo e falei, posso sair mais cedo todo dia, 5 horas? Pode, vai lá. Aí deu 6 meses, o dono da rádio falou, ficou legal, fica de vez aí, assume também o comercial, faz. Aí fui. Você acredita? Então quem criou esse negócio todo mesmo pra mim foi o Sombra. Aí a vida mudou. Então, quando às vezes as pessoas... Hoje eu recebo muita mensagem. Benja, eu trabalho não sei o quê, eu trabalho com direito, trabalho não sei o quê, sou não sei o quê. Quero largar, quero fazer que nem você fez. E eu falo sempre a real. Eu não fiz nada. Eu não fui atrás do negócio. Eu não sou exemplo. Eu não sou exemplo porque eu, literalmente, talvez tenha sido o cara certo no momento certo. E aí sim, quando apareceu a oportunidade, aí eu fui me preparar. Falei, agora deixa eu me preparar que eu entrei num negócio aí, o negócio tá ficando sério, vamos estudar isso aqui, vamos entender como funciona, como, por quê, quando, quem é quem. E aí foi embora. E aí como é que você vira apresentador de televisão? Que já é outro passo. Cara, eu trabalhei em 2003 na Rede TV, com o Juca. Cheguei a fazer o Jogo Aberto com o Milton Neves na Record. Só que aí, cara, veio a Copa de 2006 da Alemanha e eu fui contratado pela Volkswagen para fazer um trabalho legal pra caramba. Foi até o Kakinoff. O Kakinoff também é outro cara que tem uma importância muito grande na minha carreira, porque quem inventou o papo com o Benja foi ele. Ele chegou para mim em 2006 e falou assim, Copa da Alemanha, Volkswagen, a gente vai ter um bolão, vamos dar um carro, mas eu quero uma coisa diferente, quero um blog seu e um programa de entrevista na internet. Naquela época a internet era discada. Entrevista ainda era... Tudo... Era muito difícil, E ali o Lance viu, aquele case, ganhou o case de internet, não me engano, na época, a Volkswagen ganhou. E sabe quem era a produtora? A TV1 do... Gente, era um jornalista famosíssimo da Globo. Esqueci, a TV1. Ganhou o case de internet do ano, aí o Lance vai e pega e fala, Benja, que eu só escrevia no papel, vamos fazer um blog e vamos trazer esse programa para a TV Lance. Então, quando começou o programa, Flávio, tava bombando, cara. Então eu falei, velho, não precisa de televisão não, cara, tá lindo isso aí, tá lindo, tal. Aí os anos passaram, o outro cara que tem uma importância absurda na minha carreira, o Edu Zebini, falou, estamos montando a Fox no Brasil, vamos, era para ir pro Rio. Eu falei, não posso, Edu, não dá. Mas eu falei, não dá, não tenho como largar tudo agora e ir pro Rio, não dá. Relacionamento tá tudo aqui, né? Tudo aqui, filho pequeno, não dava, era um momento que não dava nem para pensar. Aí, larguei mão. Passa um tempo, não sei se passou 6 meses ou 1 ano, não me lembro, ele me liga de novo e fala assim, nós vamos ter que montar uma operação em São Paulo. Eu nunca mais esqueço. Ele falou, vou te dar a tarja de capitão e a camisa 10. Você quer? Eu falei, o que é para fazer? Ele falou, nós vamos ter um programa, nós vamos criar junto um programa na hora do almoço que vai ser o carro-chefe da Fox, chama Fox Sports Rádio. E você vai apresentar. E esse programa é o seguinte, você escolhe 2 integrantes, eu escolho 2. Se você falar não para um dos meus é não, se eu falar não é não, vamos. E aí virei apresentador. O programa explodiu, né? O povo adorava aquelas tretas, aquelas confusões todas. E aí foi embora, Flávio. Aí foi embora. Eu sempre quis impor um estilo próprio meu, né? Uma coisa mais
divertida, mais irreverente. Eu não sou personagem, como você também não é, né? Não. A gente Não dá pra vende ser. autenticidade. Não somos atores, pô. Ah, A gente faz o que acha que é. eu até falo, pô, mas é você mesmo. Falei, inclusive meu nome, viu? Benjamin Bach não é nome artístico não, tá? É meu mesmo, hein? E nisso tudo, Benja, teve alguma treta assim que você se arrepende? Não entendi. Teve alguma treta desse período todo que você se arrepende? Essa não vale a Não, pena. porque todas as tretas que eu tive, eu arrumei com ninguém. Nunca. Nunca eu fui provocar alguém, eu fui brigar com alguém. Eu sempre reagi, né? Eu aprendi desde cedo que eu não levo desaforo para casa. Na época que eu estava ferrado, eu levei muitos, então eu falei, não vou não, cara, não vou levar desaforo para casa de ninguém, não. Então não me arrependo nenhuma, até porque eu não arrumei com ninguém. Eu não arrumei com ninguém, nunca. Nunca você vai ver, o Ben já arrumou lá com fulano. Não. Agora, provocado sou, reagirei. Então, das tretas sérias de pessoas que eu não falo na vida, nenhuma. Agora, se você perguntar de uma de programa, tem uma eu e o Pascoal que foi uma desgraça, né, velho? Uma desgraça. Puta babaquice minha. Acho que babaquice do Pascoal. É, que ele é um cara muito legal. Tá louco, velho. O Pascoal Gente boa demais. Não, o Pascoal pô, tá louco. Pascoal, pra mim, eu votaria pra papa. É muito... Isso foi cagada de programa, de discussão besta. E até no dia seguinte, o Edu Zebini, quando ele ligou pra... Puto, vocês vão ter que se acertar. Eu falei, Edu, você tá atrasado. Porque nós chegamos na Fox os dois, já na hora. Falei, Pascoal, falei, uma puta merda pra você, você me desculpa. Pô, tô arrependido. Pascoal virou pra mim e falou, posso te falar? Eu falei, uma merda pra você também que eu tô arrependido. Pô, Pascoal, zerão. Eu vi, igualzinho. Acabou 30 segundos depois, a gente já tá... O meu não foi 30 segundos, o meu foi no dia seguinte, porque tava todo mundo Foi dentro de 30 cabeça. segundos. Aí foi isso. Porque quando você gosta de alguém pra caramba e você briga, aí sim dá né? É ruim. Mas dos outros... O que você espera da sua carreira daqui pra frente? Flávio, todo dia que eu acordo, eu vou atrás de coisa nova. Eu acho que eu tenho um espírito empreendedor. Eu abomino aquela quando alguém fala para mim a frase, tá no piloto automático, tá legal. Eu falo, velho, o começo do fim é o piloto automático, cara. Tá louco? Você tá no piloto automático, tem um obstáculo, teu piloto não vê. Entendeu? Tá louco, cara. Essa zona de conforto eu detesto. Eu tô todo dia criando coisa nova, cara. Por exemplo, eu vou sair daqui hoje, eu vou para uma reunião aí, acho que vem uma novidade também aí. Tomada. Porque, cara, vem oportunidade, a gente chega, né, você, melhor do que eu sabe, a gente chega a uma idade da vida que a melhor coisa que pode é você poder falar não para um monte de coisa. Isso. E você poder escolher aonde você vai trabalhar e com quem você vai trabalhar e como você vai trabalhar, né? Isso. Como eu me ferrei muitos anos da minha vida, estava numa merda de agosto e nunca pude escolher, hoje eu me dou esse luxo. Entendeu? Então o que eu espero? Eu espero sempre isso, cara. Fazendo cada vez coisas novas, diferentes. Umas dão certo, outras dão errado, mas, cara, para dar errado você tem que tentar. E eu tento até o limite, Flávio. Até... É aquela coisa que eu falo para meus filhos. Eu falo para meus filhos assim, eu falo assim, eu fiz você serem corintiano, porque o corintiano tem aquela história, vai até o fim, cara. Não existe, não. Então... Você gostaria que eles fizessem o que você faz? Não. Não? Não. Por quê? Não, me expressei mal. Eu acho que eles têm que fazer o que eles querem, cara. A gente tem filho, eu quero que eles sejam felizes. Só. Se eles quiserem seguir, sigam. Se não quiserem seguir, não sigam. Mas que eles sejam felizes. E que... Não é que eles sejam, não, porque eles são muito melhores que eu. Mas muito melhores. A evolução da espécie já o Darwin falava. Os atrás. É uma geração que se prepara. Eu nunca me preparei, nunca deu tempo de eu me preparar, entendeu? Você foi obrigado a jogar, a sair jogando, né? Cara, pô, era 3 horas da manhã, eu tava lá no Bom Retiro, comendo pizza com cortador, cortando tecido, tomando calote. Acordava às 7 horas da manhã, já tinha o cara me ligando que o cheque voltou, que o fulano... Não dava tempo de eu fazer as coisas. Graças a Deus, posso proporcionar para meus filhos que não passem por isso. Então, eles são muito melhores, velho. Entendeu? Tudo bilíngue, tudo maduro, tudo preparado, sabe? Graças a Deus. Isso é como diria o Zé Rodrigues, mas na voz dele, Regina, eu quero meus filhos de cuca legal.
É isso, é verdade, é verdade. E você acha que eles têm essa tendência? Você dá para ter uma ideia? Ah, o meu mais velho faz direito, é um sério. Já? Já, tá com 20, o Sammy tá com... Quando você nasceu teu primeiro filho, a gente fez até Lembram? tomamos um café. É, o Sammy, o mais velho, vai fazer 23 agora em agosto. O Jimmy, o pequeno, vai fazer 16, tá com 1 metro maior que eu. Não sei, Flávio, eu não sei se eles vão querer, porque como eu tenho são dois homens e dois moleques, dos dois viciados em futebol, vão em tudo que é jogo. Então eles veem algumas coisas que acontecem comigo que eu acho que eles não curtem muito, entendeu? Ô, Benja, você falou uma coisa importante, en passant, e você falou a palavra relacionamento. Se você não tivesse relacionamento, talvez você estivesse lá na tua casa ainda tentando achar um jeito de pagar as dívidas e tal. Hoje o relacionamento tem que valor na sociedade? O cara que está nos vendo, qual é o nível de importância do relacionamento? Altíssimo. Só que eu acho que tem dois tipos de relacionamento. O meu, ele é autêntico, ele é natural. Ele não é um relacionamento. Eu não faço as coisas premeditadas, entendeu? Então não é que você é amigo do Zezinho, que é presidente da Microsoft, modo de falar. E eu começo a chegar em você. Esse tipo de gente eu não gosto. Que já vai planejando um negócio que ele precisa daqui a 3 meses, ele vai te... Que aí é só interesse. O meu é uma coisa natural, cara. Então, e vou te falar, velho, não dá, se você não tem relacionamento hoje, é tudo muito difícil, cara. Como é que você vai fazer as coisas só? Às vezes você quer chegar no CEO de uma marca, que, pô, você está querendo, de repente, um patrocínio. Então, cara, se não tiver o caminho, é difícil, cara. É muito difícil. Então, o relacionamento, o network é importantíssimo. Isso se ensina em algum lugar? Hã? Ou é dom natural? Isso dá para ser ensinado ou é dom natural? Então, no meu caso é dom natural, porque eu até quando estava no limbo, eu andava de igual para igual com todo mundo. Acho que isso para mim talvez foi uma das coisas que mais me ajudou na vida. Porque você tá lá ferrado, quebrado, devendo, mas você vai falar com, pô, vai de igual para igual, olhando no olho. Isso eu aprendi com o Dr. Abraham Scheinman. Bach, olha no olho, conversa. Não precisa baixar a cabeça e tal. Então, sempre fiz isso. E sempre fui cara de pau, né? Então, sempre consegui entrar nos lugares. Por exemplo, as pessoas perguntavam lá no Corinthians, pô, quem é o pai do Benja? Porque que o do Alib coloca ele, do Alib leva ele pra cima, pra baixo e não sei o quê. Fui eu. Cara, eu sozinho. Não tinha ninguém, entendeu? E não é que eu me programei para ser diretor ou para ser conselheiro na época do Corinthians, nem hipótese alguma. Foi um dia o seu Alberto que chegou para mim e falou: Olha, eu quero você aí. Eu falei: Pô, você quer? Eu falei: Lógico. 23 anos, corintiano, sonho, pô. Lógico que eu quero. Então foi um relacionamento. Criou um relacionamento. Criei. Agora, você fala dom. Eu acho que isso é um dom. Agora, você tem gente que cria o dom, que é aquilo que eu já te falei. É o cara que ele parece que ele faz um organograma de como ele vai chegar em Você fulano. acha isso errado? Não, não acho errado. Não acho errado. É só business. Business is business. Para mim não, é que eu gosto de ter mais, sabe? Eu não consigo ser interesseiro assim de... Por exemplo, eu vou te contar um negócio, eu não vou citar o nome do cara porque é chato. O cara tinha um puta cargo. Meu, o Brasil inteiro babava ovo pra esse cara, mas babava ovo pra esse cara. Na época tinha o auge da revista Caras, esse cara tava em todas, e o cara era convidado pra tudo e tal. Bom, resumindo, a vida mudou, o barco desandou, o cara foi mandado embora, bababá, e esqueceram do cara. E eu ligava pra ele sempre, pô, e aí? Ajudava, pô, ó, tem um amigo meu, liga pro cara e tal. E um dia ele arrumou um emprego, já passou um tempo, me ligou. Cara, eu lembro até hoje, estava aqui na Vila Paulista, chegando na rádio. Ele falou: Benja, quero te falar que arrumei um emprego. O cara chorou, chorava. Eu falei: pô, que é isso? Ele falou: não, pô, sobraram 3 pessoas que eu pude ligar para contar essa novidade. O resto sumiu todo mundo. E eu falei para ele, ah, cara, pô,
Porque foi o que eu falei na época. Eu me apego às pessoas, não aos cargos. Então, acho que isso é uma diferença. Entendeu? Quando é esse cara que você falou, você acha errado? Eu não acho errado. Errado é se você estiver passando a perna, enganando. Tal. Agora, se é isso, ok. Mas são pessoas que se apegam aos cargos. Então, amanhã, você lá tá lá num puta cargo legal, você saiu, esses caras vão te esquecer. Mas deleta seu celular na hora. Eu não. Vou ligar, falo, pô, esse cara sempre foi gente boa, vou tentar ajudar, entendeu? Até porque a pior coisa que tem é a ingratidão. E eu, como fui muito ajudado pela família Scheiman, que tem uma gratidão, eu não posso ser, entendeu? Diferente do que aconteceu comigo. Por que a família... Isso foi uma pergunta que quase estava me deixando, tava quase escapando. Por que a família Scheiman te deu a mão? Qual foi o motivo? Primeiro que o Dr. Abrão conhecia meu pai do Bom Retiro dos anos 70, dos anos 60, dos anos 70. Segundo, cara, porque o Dr. Abrão sempre foi corintiano, eu estava no Corinthians, a gente conversava, às vezes eu ia aqui no prédio da Federação do Comércio, quando ainda era na 9 de julho, eu pedia conselhos, orientações, ele sabia que eu estava no futebol, ele sabe até hoje que eu sou uma pessoa de 100% de confiança, que eu jamais faria qualquer coisa errada lá, entendeu? Então eles me deram a mão, cara. A mão não, né? Porra. Deram a mão. Tudo, né? Tudo, velho. Mas você... Eu sempre falo até hoje pra eles que eu não sei se não fosse eles onde eu estaria hoje. E eles falam, imagina, pô, você tem teu talento. Eu falo, não, tem, mas era a hora ali, cara. Era a hora ali. Podemos inverter? Será que você não tinha que chegar onde você estava para encontrar a família para que a história comece a ser contada? Pode ser, cara, pode ser. Eu acho que nada é por acaso, né? Eu também acho. Acho que o meu pai era muito religioso, meu pai sempre falava que contra o destino não se pode brigar. O árabe fala maktub, está escrito. É isso, é isso. Agora tem que correr atrás, né? Senão as escrituras não vêm até você. É esse o negócio, entendeu? Mas às vezes, Flávio, eu já discuti muito com gente que acha que... Porque eu canso de falar, sorte é importante, cara. Claro. E as pessoas falam, né, sorte. Gente, é muita arrogância falar que não é sorte. É óbvio que você só ter a sorte, ela vai te levar até um ponto. Depois, você não vai ficar muito tempo num patamar legal se for só sorte. Onde é a sorte? A sorte é te levar. Quando a família Scheiman vai lá e fala para mim, você quer trabalhar? Acho que é sorte. Ter o produto que você podia encaixar tem um fator sorte, claro. É um encontro de coisas, velho. Né? Cara, você acha que... Eu acho que o futebol brasileiro podia ter 200 mil craques. Mas muita gente não deu sorte também. Muito grande verdade, Justo. Entendeu? Não deu sorte, cara. Podia ter... Sei lá, a gente podia ter 10 Roberto Carlos cantando, a gente podia ter 10 Antônio Fagundes, sei lá, por que não? As pessoas às vezes não têm sorte, cara. Às vezes não procuram. Então, às vezes não procura, às vezes você procura e não acha, cara. Sabe? Eu acho muita arrogância falar, ai, sorte. Eu falo, acho que tem, cara. O Sombra chegar pra mim num almoço, onde eu vou para um almoço achando que ele vai me agradecer, porque vai avisar que o programa acabou e acabou o patrocínio. Ele vira para mim e fala, quer fazer o programa? Exatamente o oposto. Foi a sorte. Aí sim, aquilo que eu falei aquela hora. Eu tive a sorte, cara. Eu tive a sorte. Da onde o Sombra vai tirar uma ideia? Eu nunca fui falar. Não é que o Sombra me viu fazendo o programa em algum lugar e falou, pô, vou chamar o Ben. Nunca fiz. Então, tive a sorte do Sombra ter tido essa luz de me convidar. Então, eu fui o cara certo na hora certa. Quando você é o cara certo na hora certa, para mim é um encontro de coisas, inclusive de sorte. Inclusive de sorte. Eu gosto do inclusive de sorte. Pura sorte não existe. Não. Você tinha que estar você tem que estar preparado. Mas eu falei que não é só sorte, mas inclusive fator sorte. Sim, fator sorte também. Inclusive sorte. Ô, Flávio, você conhece de bola muito mais que eu. Você já viu 500 mil caras que jogavam pra caceta que não viraram. Lógico que não é só o azar, não é isso.
É um encontro de coisas, mas acho que também faltou sorte. Tem que ter fatores para... Outro dia o Zé Sérgio esteve aqui comigo. Tá louco. E a gente tava Esse contando- jogava... Pois é. jogava. Só que o Zé Sérgio, ele é destro. E o São Paulo tinha um ponta, quando ele estava brigando, chamado Fumê, que era o maior Lógico. jogador da Mandou base. mensagem pra mim faz um mês. Gente boa. Ele era da Hebraica. É, exato, ele é maravilhoso. Fumê jogava muita bola. E aí o técnico, que eu não lembro quem é, falou: "Ô, Zé, vai para a esquerda, porque aqui na direita não vai dar para você." Aí o Zé vai para a esquerda, começa a treinar, continua sendo décimo, mas começa a treinar mais a perna esquerda, e aí começa a aparecer brechas no São Paulo onde? Na esquerda, não na direita. Na direita o Fumê chega, encontra dificuldades, machuca e tal. Quem explode? O Zé Sérgio, que só foi para a esquerda, onde apareceu a brecha, porque o cara da direita era o Fumê. E o que virou o Zé Sérgio? Pois é. Pra mim, é um dos maiores pontos esquerda que eu vi jogar no futebol brasileiro. Isso mesmo. Pena que apanhou pra caramba, bateram muito nele, né? É isso, mas isso só aconteceu porque ele era um ponta direita, que o cara era melhor que ele foi pro lado esquerdo. E você define isso como? Não tem... Não, Tem fator sorte, claro. lógico. Claro. Agora, o cara era bom pra cacete. Sim. Entendeu? Se fosse só sorte, ele ia fazer 2, 3, 5 jogos com a camisa 11 do São Paulo e depois ia ser mandado embora. Mano, ele teve a sorte, só que aí o cara era bom pra caceta. Aí ele virou o que virou. Preparou muito. E talvez esse detalhezinho tenha faltado pro Fumê, né? Que o Zé Sérgio entendia que jogava mais que ele também. Não é que o Zé Sérgio ficou rebelde, não. De fato, com ele não Puta, dá mas pra que brigar. coincidência, o Fumê me mandou uma mensagem tem um mês e pouco no Facebook. Ele jogava muita bola. Jogava na Hebraica, jogava as Macabidas, jogava pra caramba. Pois é. E o Zé Sérgio virou ponta esquerda por causa dele. Olha como é que... Então esses fatores, eles acontecem mesmo. Justamente. O que você espera? Como é que você projeta a sua vida daqui a 5 anos ou 10 anos? 5 e 10. Faço a menor ideia. Não? Nem faz um exercício, nada? Meio deixa a vida me levar, a vida leva eu? Cara, eu vou te falar, eu tava com 40, 45, eu falei pra minha mulher, com 50 eu vou tirar o pé. Isso esquece. Então, bom, aí eu falei, quer saber, no programa Você tá com quanto agora? 5. E tô trabalhando 3 vezes Se mais. você achar que você vai parar com 60, esquece. Então, 65, esquece. por isso que eu te falo, o que eu não sei. Até porque eu tenho esse negócio, velho, de eu acordar de manhã, falei, meu, preciso fazer alguma coisa diferente hoje, tem alguma coisa nova, vou atrás. Eu sou do mesmo jeito. E você sabe que às vezes a minha família fala, dá uma diminuída e tal. Se eu diminuir, eu morro. Essa coisa de criar, de fazer coisa, é o que me move. Né? E o Roberto Marinho fez a Globo, ele tinha 65 anos. O Simão Kazinski foi fazer lá, vendeu a Cofap, fez a Kazinski Motos, tinha acho que 80 e pouco. A KFC também, o cara que criou a KFC já tinha se aposentado. É lógico, a idade física você não tem como mexer, óbvio. Não tem fórmula ainda. Mas a idade mental você pode controlar, cara. Claro. Entendeu? E eu me sinto, graças a Deus, bem ativo para fazer um monte de coisa. Então eu não programo, não. Eu nunca me programei nada. Você não programou para quebrar no programa? Imaginar que eu ia ter programa na SBT? Não. Eu imaginar que a CNN ia me chamar para ter programa? Não. Entendeu? Por isso que eu falo para as pessoas que mandam mensagem, beijo, você é um exemplo. Eu falo, velho, não sou. Não sou. E eu não falo não sou de forma negativa. A gente não pode iludir as pessoas. Entendeu? Várias vezes eu respondo pro cara, o cara fala, pô, eu tenho 2 filhos pequenos, tal, o cara muda, eu falo, velho, você tem 2 filhos pequenos, velho. Isso aqui não é novela das 6. E eu não me programei, eu tenho que falar 500 vezes, Flávio. Eu não me programei para isso. Bem, você caiu de paraquedas? Caí. Só que era um paraquedas preparado. Sempre a mesma coisa. É isso, Flávio. Então eu não posso falar pros caras, faz igual eu fiz. Tá louco, cara. Isso é uma responsabilidade. Acho que nem você consegue fazer de novo o que você fez. Não. Se for repetir a história, vai ser diferente. Não. E outra, eu não era casado, eu não tinha filhos, isso, né? Isso mesmo. E a gente, quando tem filho, né? Então, as pessoas, quando tem filho, eu falo, filho não é só botar no mundo, não, hein, cara. É uma responsabilidade que você tem pro resto da vida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E vou te contar uma coisa que você talvez não goste ou goste muito. Neto também, viu? Neto também. Você se responsabiliza da mesma forma. Ainda não tô nessa fase, mas você vai ver.
Você vai lembrar, só dizer, pô, é verdade. Você olha lá e fala, bom, eu tenho que ajudar aqui. Então, E aí vai parar como? já tenho 4 cadeiras em Itaquera, dependendo, eu vou ter que comprar, vai aumentando, vai Acho melhor. as cadeiras. Acho melhor. Veja, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. A gente é zoeira um com o outro e é isso que faz parte do negócio, que é muito bom, muito legal. Muito bom te receber aqui, como foi muito prazeroso conversar com você lá no seu podcast, foi muito bacana. Ah, Flávio, pô, eu que te agradeço, pô, eu acho, puta, meu, eu sempre falei pra você, eu sou muito seu fã, né? E tem coisas, o jogador de futebol, ele guarda os gols importantes, os títulos importantes. A gente guarda outras coisas, né? Eu adoro guardar momentos em entrevistas, né? Marcantes. E a gente tem uma entrevista no Lance, Silvio Luiz, Flávio Prado e eu, esquece. Aquele dia, Flávio, foi um... Porra, realizei um sonho, cara. Porque eu era moleque, cara, e pirava. Toda vez eu te falo isso, eu falo, beija, de novo eu vou falar. Eu pirava em Flávio Prado e Silvio Luiz. O Silvio é o meu ídolo máximo. E graças a Deus pude fazer as homenagens para ele em vida, ainda levei no meu podcast. Uma vez escrevi uma coluna no Lance, uma página inteira para ele. Fizemos aquele programa no Lance Você, que eu fui um espectador, cara. Eu cagava de rir com vocês dois. Eu lembro, Flávio, você, pô, parece que foi ontem eu vi você descendo com o Silvio a Brigadeiro de charrete. Sabe, tem um... Eu acho que aqui no Brasil, velho, as pessoas precisam dar mais valor para as pessoas, entendeu? Quer xingar, xinga. Faz parte, a gente fala... Tudo certo. É futebol. A gente até provoca, né? Eu, pelo menos, provoco. Mas tem que dar valor, velho, entendeu? Para os caras que fizeram coisas quando não era moda. Ser irreverente hoje é fácil. Qualquer um é irreverente. Ser irreverente quando não havia essa irreverência, é uma grande verdade. Então vocês eram irreverentes quando não havia, cara. Às vezes muita gente fala para mim, pô, Benji, você tem um programa... Eu falo, ó, deixa eu te falar. Tinha um programa chamado Clube dos Esportistas, gente. Eu não tenho... Você fala, se copia? Não copio porque não tem como copiar. Aquilo era maravilhoso, não tem como copiar. Mas não tem como não tirar de referência, porque eu era moleque, ficava terça lá à noite esperando aquela porra daquele programa, os puta louco, né? Zoando, falando merda, porque naquela época não tinha ninguém zoando e falando merda. Não tinha. E fazendo aquela irreverência. De novo, Flávio, hoje ser irreverente tá fácil, paca, velho. Hoje o cara se acha irreverente porque ele põe um piercing, um cabelo verde, porque ele fala 3 palavrões numa frase, porque ele vai num convidado e ele peita o cara e ele se acha irreverente. Agora, fazer um protesto contra uma federação numa época difícil do país, que tem isso também hoje. Hoje tá fácil tudo, Flavião. Hoje tá fácil tudo, você pode falar o que você quiser. Naquela época não falava, hein? Ainda era difícil. Vocês dois descerem de charrete, de fraque e cartola, sabe? Aquela irreverência, porque para ser irreverente precisa ser inteligente. Então, Flávio, você fui seu fã pra caramba, e você sempre foi um puta louco. E eu falo pra todo mundo, gente, o cara mais sacana que eu conheci no jornalismo esportivo é o Flávio Prado. Ele não vale nada, porque ele tem essa cara de bonzinho, e todo mundo acha que ele é bonzinho. Ai, Flavinho. E não é, você não vale nada, velho. Você sabe disso, que você não vale nada. Eu não tô me defendendo. Óbvio que não. Você não é louco de se defender. Entendeu? Os nossos jogos lá na tua bomboneira, lá na aclimação, lá no Cambuci, tá louco, velho. Aquilo era sem querer. Porra, cara, você não vale nada, Flávio. Por isso que eu gosto, cara. Então tá aqui com você, velho. Pô, é demais, Flávio. E ó, você pode até não acreditar, mas toda vez que eu te vejo, sempre vem um flashback. Só de coisa legal. Tirando uma coisa que foi ruim, mas graças a Deus você tá aí. Quando eu fui te visitar lá, que Opa, você teve... infarto, Aquilo foi um susto do caramba lá que eu fui te visitar lá. Tirando isso, só vem coisa divertida, cara. Aquela vez no Estádio 97 que eu me arrependi de ter feito uma brincadeira com você. Eu fui zoar
E os caras levaram a sério. Eu falei, meu Deus, e os caras me mandando mensagem, é mesmo, beijo, Flávio Prado, filha da puta, né? Mete a porrada. Eu falei, não, cara, tipo, fala, gente, é brincadeira, é brincadeira. Eu com você lá no Pacaembu, que eu cansava de assistir jogo com você e com o Zé, sei lá, batendo no telefone do Choquito, enchendo o saco dele. Você é muito sacana, mano. Você não vale porra nenhuma, cara. Você sabe que esse negócio de olhar e rir, Hã? esse negócio que você falou de olhar e rir, no último final de semana eu tive numa homenagem a Fernando Solera. Oh. O Museu do Futebol fez uma homenagem a Fernando Solera, uma coisa muito linda. E a coisa mais legal que eu vi